Élvio, o passado domingo foi realmente uma data memorável para o JPP. Em primeiro lugar, o que é que muda, o que é que mudou nestes 4 dias que se passaram dessa data? O que é que muda para o Élvio Sousa, o que é que muda para o JPP? Claro. Quais são as perspectivas agora? Primeiro, somos o que somos, não é? Naturalmente não vamos mudar nossa forma de estar pelo resultado menos bom ou menos mau. Neste caso foi um resultado que superou a expectativa inicial e é muito importante para, sobretudo para um eleitorado extra Santa Cruz, porque eu não fiz ainda uma análise dos resultados, mas os resultados de Santa Cruz provavelmente dependem de 2 deputados, os outros 3 foi o resto da ilha. Portanto, o resto da ilha contribui para mais deputados do que o próprio município. E isto são eleições que não são comparáveis com as eleições autárquicas, embora nós, sendo do governo e estando nos destinos de Santa Cruz, naturalmente que acumulamos desgaste, isso é qualquer ser humano. Mas o JPP, enquanto movimento, com o novo paradigma de estar, que é aquilo que nós somos cotidianamente, não somos cidadãos normais, que encarnamos estas responsabilidades de uma forma muito real e honesta, sobretudo, e estamos a fazer um trabalho de resolução dos problemas da população. Quer dizer, nós não artificializamos uma coisa para vendermos esta imagem, como sabe, nós não temos uma estrutura, nem nunca jamais teremos, claro, estamos organizados. Isto é um pequeno exército que está bem organizado em função de muitos exércitos que estão constituídos na região. Mas nós vemos que muitas candidaturas, muitas vezes são artificializadas e estão junto da população apenas nas eleições. E aquilo que nós dizemos, acabamos por pessoas de fora. A campanha como é que foi feita? Foi feita com uma proposta, uma refutação, mas sobretudo quem está fora, nomeadamente estou a falar da professora Júlia Caré, que esteve fora das listas, mas que está connosco, que nos deu uma visão muito clara da síntese do que é o movimento. E, portanto, dizer que nós não precisamos de eleições para estar junto da população é uma verdade. E isto é o Juntos com o Povo. E vamos continuar com esta maneira de estar. Nada deste processo contamina. Nós sabemos para onde vamos. Aliás, temos uma equipa que foi escolhida a dedo com pessoas desempregadas também, que não têm emprego, e com pessoas qualificadas, são uma equipa de ilustres conhecidos, e uma equipa de gente leal, que não é seguidista, até porque nestas situações não há disciplina de voto, não há em Santa Cruz, não há aqui. As pessoas votam conforme a sua consciência. A responsabilidade da Assembleia Legislativa Regional é outra, mas vamos continuar a exercer o mandato dessa forma. Exatamente. Estava-me a dizer que 3 dos deputados eleitos são da responsabilidade de toda a região. Os resultados confirmaram que Santa Cruz não vos deu no global não vos deu a vitória, portanto tiveram vitória aqui em Gal e em Santo António da Serra. Acha que falhou alguma coisa para a vossa mensagem não ter resultado aqui no Conselho, a nível do Conselho? Nós sempre analisamos estas edições como sendo contextos diferentes. Eu penso que o Filipe já nos falou que já foi Presidente de Junta, que já perdeu eleições aqui para as regionais, também como já as ganhou em Gaula. E, portanto, isso não se traduzia em termos das autárquicas, porque a população, os cidadãos madeirenses, são muito inteligentes a esse ponto também, de perceber qual é o alcance eleitoral. Portanto, as pessoas quiseram premiar a renovação, nomeadamente o PSD, acho que passou a mensagem. Penso que com esta situação nada, pouco ou nada será alterar, embora é uma situação com proporções internacionais já bastante complexas e é importante já pôr um travão nisso. A nível de concelho, por exemplo, em Santa Cruz ficamos a 20 votos, Santa Serra vencemos, a Camacha é um resultado extraordinariamente bom, porque estamos a falar de normalmente 2.000 votos de diferença em relação ao PSD, para as regionais, embora não existíssemos na altura, mas é um eleitorado muito tradicional social-democrata. Em termos de concelho, não sei qual foi a diferença, 300, 400... Foi pouca. Sim, muito pouca. Portanto, eu estava à espera de mais. Só dizer que, portanto, já estava à espera desse resultado. Estava à espera de mais de 1.500 votos de diferença, porque eu sentia isso na campanha que fiz no Conselho, que as pessoas diziam, olha,
nós para as autárquicas, vocês poderão ter a nossa confiança. Poderão, atenção, não está garantido. Claro. Mas para as regionais nós temos, e até porque o Dr. Miguel Albuquerque tem muita aceitabilidade no Caniço. Tem, quando Presidente de Câmara, que teve o trabalho militar também, muitas das pessoas do Caniço, como sabem, é um viveiro ali de dormitório, as pessoas trabalham num funchal e identificam-se muito com esse trabalho. E nós já sabíamos disso à partida, portanto, não sei se este tipo de eleições é preciso fazer uma reflexão interna do ponto de vista do movimento. E penso que estarmos apenas sob cautela. E atenção, nós ganhamos eleições com maioria absoluta com apoio de outros partidos, não foi sozinhos. Sozinhos estar a 200 ou 300 votos do PSD também não é mau. Também, quer dizer que também valemos bastante, não é? Se calhar mais daquilo de que muitos analistas propuseram. E falar nisso, embora isto não é pertinente, mas desde 2008 que teóricos e analistas do PC, com todo o respeito, vaticinam o fim do movimento. Porque acham que o movimento é uma coisa efêmera, é um fenómeno local, e isso está-se a traduzir em oráculos desconhecidos e falhados até o momento. Acha que há interessados em, mesmo ao nível da oposição, em aniquilar o vosso movimento? Eu sempre senti que estes movimentos, sejam partidos ou não sejam, constituem digamos, uma pilha de nervos para os partidos tradicionais. Basta recuar a 2012, quando nós apresentamos e colaboramos, não podemos apresentar a Assembleia da República a não ser pela figura da petição, quando ajudamos o Bloco de Esquerda a constituir uma proposta jurídica de lei, neste caso acho que é lei, no sentido de flexibilizar os grupos de cidadãos eleitores, os movimentos, a poderem se candidatar às eleições, nomeadamente legislativas. E, na altura, todos os partidos em bloco, desde o PCP ao PSD, nem aceitaram discutir. Portanto, isto, para nós, é um raciocínio, é um comportamento que os partidos não desejam que estes movimentos de cidadania, que são movimentos da população, portanto, os partidos não nos querem nessa primeira divisão, passo a expressão. Querem-nos na segunda classe, ou na primeira classe do avião. A partir do momento que nós desejamos viajar em primeira classe, acabam por arranjar subterfúgios. E eu sempre notei isso durante a campanha, até se estiver atento, muitos recebemos mais ataques entre as pessoas, que somos adversários, da oposição do que propriamente do partido que estava no poder. E isto traduz um raciocínio básico de que estes movimentos constituem digamos, um adversário para os partidos tradicionais, não constitui uma alternativa. Portanto, então começa a prever que a sua vida lá, ao nível parlamentar, ou a atuação do JPP não será muito fácil, ou isso acaba por ser um desafio? Pois, olha, ainda ontem tive uma experiência, porque eu ontem sugeri, em vez do Constitucional, porque isso vai traduzir-se em coimas avultadas. Os partidos devem ter dinheiro, mas em vez de estar a recorrer para o Constitucional, podia ser feito de uma forma, embora vamos ser notificados como mandatários políticos, aliás, penso que já estamos a ser notificados também para dar o nosso parecer, seria interessante a figura da lei eleitoral, de que a Assembleia de apuramento prevê que extraordinariamente se possam fazer uma contagem de todos os votos, sejam eles válidos e os nulos. E o que eu sugeri ontem, e eu mandei mensagem, e o Filipe, a todos os dirigentes partidários, é que todos os partidos fizessem uma conferência de imprensa. Isto não interessa quem foi a ideia, mas que gerou-se um clima de uma certa alegada desconfiança destes resultados e que tomou proporção nacional e internacional negativa. À luz dos cidadãos, todos os partidos estarem unidos numa conferência de imprensa ou através de uma carta coletiva ao juiz e a essa Assembleia de Apuramento Geral, extraordinariamente fazer uma contagem final, que levaria 2, 3 dias e ficavam as dúvidas todas dissipadas. Que na minha perspectiva não vai mudar o cenário e o calendário ou o mapa político, na minha perspectiva. Portanto, e não teve acolhimento. Portanto, isto já é um sintoma de que cada qual está na sua capela
E uma das coisas que eu estava a ver no Parlamento era não ser o JPP a vetar ou a votar contra simplesmente por votar. Eu fui à oposição aqui na Junta de Freguesia em 2008 e eu votei favoravelmente todos os diplomas do PSD, nomeadamente os orçamentos, as contas de gerência, propostas que ainda estão em vigor, como a do apoio a famílias carenciadas de materiais. Nós melhoramos o processo. Quer dizer, se era benéfico para a freguesia, eu ia votar contra. E na altura fomos olhados com grande desconfiança e com admiração em relação a esse comportamento. Porque o que se vê no Parlamento é um clima de guerrilha ativa que afasta os cidadãos da política ativa e quando são verdadeiramente medidas interessantes para a região. Bem, esperemos agora que este novo governo veja isso de outra forma. Não me revejo nesse comportamento. Portanto, nós estamos dispostos a votar favoravelmente as propostas que são válidas para a região, seja elas qual foram, portanto, na altura. E acredito também que não se cria este clima de guerrilha interna, entre aspas, entre forças políticas que foram eleitas para solucionar a região, não foi para criar-se, tomando o exemplo do Porto Santo, que está a Assembleia Municipal a pôr ações nos órgãos de soberania, nos tribunais contra a Câmara põe ações na Assembleia Municipal e aquela população está a ver isto de uma forma que, quer dizer, os políticos não se entendem o que é que se está a passar aqui. Temos órgãos contra órgãos quando a população está a ficar desempregada, está a passar fome e tem dificuldades. Portanto, qual é o conselho que dá? O conselho que nós, ainda esta semana, vamos trabalhar. Primeira medida é desemprego. Eu ainda vou fazer uma ronda para os partidos, ver se há, não sei, eu como só não tenho experiência no Parlamento, ainda vou, daqui a 3 meses, se calhar poderei dar uma minha opinião. Mas vamos propor que, em vez de ser uma medida só nossa, que haja medida coletiva. Portanto, pode haver algum interesse. Se o desemprego deve ser um desígnio para a região, penso que deve, não interessa a origem de onde. Se os partidos pudessem se colocar em conjunto e trabalhar em conjunto, seria o ideal. Exatamente. E juntamente também com o PSD, não é? E portanto, desemprego é fundamental para nós. Código de conduta na Assembleia, porque é impensável, por exemplo, nos plenários, as pessoas estarem a abordar assuntos, ou a refutar, ou a criticar construtivamente e serem alvo de chacota, de respostas mal educadas, que isso não pode existir. Portanto, Sobretudo quando crianças e jovens vão assistir ao Parlamento, que eu também já fui professor, eu sei o que estou a dizer, bastava abrir o telejornal, muitas vezes em 2 minutos, e destruíam todo um trabalho de um professor durante um ano. E o que está a acontecer na Assembleia, muitas pessoas, eu sei disso porque eu ouço, eu sou escutador permanente junto à população, as pessoas, muitas delas cresceu a abstenção pelo papel do deputado e da forma como era vista a Assembleia. As pessoas dizem que para a Assembleia já estavam fartas de ver que aquilo não funciona em termos de sustentação social. Portanto, vai propor uma alteração Vou propor, do regimento. em termos regimentais, e um código também de conduta do saber ouvir, falar e intervir. Fará parte daquele pacote de primeiras medidas. Sim, as primeiras medidas, exatamente. Portanto, mas vamos trabalhar agora desemprego, código de conduta e seguidamente, e aí eu gostaria de ter um pacto de, digamos, não diria de regime, mas diria de forças políticas na Assembleia, de eliminação automática e rápida de alguns privilégios que, na nossa perspectiva, os deputados não devem ter, nomeadamente 3 meses de férias e ajudas de custo. Que eu acho que isso é um atentado à classe trabalhadora em geral. Nem vou falar do regime de incompatibilidades, que isso já foi até abordado. Um deputado não pode, na minha perspectiva, não é inferiorizar a função ou a atividade, é tentar nivelar pela classe trabalhadora em geral. E eu digo isto porque é impensável um deputado eu, no meu caso em particular, receber uma ajuda de custo e um subsídio de transporte de Gala para o Funchal. Quando eu trabalhava no Funchal, como professor, não recebia. E perguntamos aos demais funcionários públicos que recebem, ou privados. Isto tem que começar por aqui. Mas, de qualquer maneira, um deputado como representante concorda que deverá ter também outro tipo de proteção. Claro, sim. A questão da imunidade é uma questão mais complexa. Embora não concorde pessoalmente, as coisas têm que ser vistas no plano institucional também.
E aí eu não vou abordar sem cruzar a informação. Mas estou a falar dos 3 meses de férias, estou a falar, em alguns casos de abono, e estou a falar nestes Certas casos regalias, particulares. mais subvenções. E estamos a falar dos mais titulares dos cargos políticos também. Porque isto não é populismo, nem demagogia, isto é realismo, na minha perspectiva. Aliás, muitas vezes chamam, ou, não sei se têm chamado ao movimento, portanto, há um analista, um comentador, João Filipe Melé, que não deixa de ser também um fruto da mordomia parlamentar, que já tece o futuro do JPP há cerca de quase 10 anos e não acertou uma até agora. Portanto, as pessoas estão sentadas no computador e fazem cálculos de Excel e de aritmética que não funcionam para o movimento. No nosso caso, não vale a pena fazer cálculos. E porquê? Porque somos imprevisíveis. Claro. Exatamente. Portanto, vocês têm nessa imprevisibilidade o vosso ponto... Claro. O vosso ponto forte. Pegando aquela frase. Tal... Pegando aquela frase. A pessoa mágica é uma figura de retórica. Exatamente. Mas há uma palavra dita por um romano, há uma expressão, e embora não é literal, que há lá nos confins, seja lá do território que for, um povo que se governa, mas não se deixa governar. E é isto que é a essência, ou seja, nós sabemos para onde vamos. Agora, quando digo que somos imprevisíveis, quer dizer que nós não nos pautamos por uma artificialidade. Porque onde vemos que realmente há injustiça social, nós vamos acompanhar, seja uma minoria, seja um coletivo mais forte. E o Elvi acha que vai conseguir manter essa, como é que eu ia dizer, esse espírito quase inocente, quase idealista? Pois, mudar o mundo Acha que não é o JPP que vai mudar o mundo, pode contribuir para mudar. O que a política precisa nesta altura, que a classe política precisa é de atitudes e de ações. Não é que nós... Eu não sei explicar o que é o movimento. Tenho dificuldade porque estou dentro. Quem está fora poderá... E quando digo que já vaticinaram muitas vezes o fim, não é porque as pessoas terem feito essa apreciação, é porque nós não nos identificamos com isso. Isto não é um projeto familiar, não é um projeto de ambição pessoal. Se eu fosse, portanto, nesta situação agora que se põe, que até para nós é inacreditável de haver um acordo ou um pseudo-governo com o PSD, no caso da maioria, nós jamais iríamos fazer coligações ou acordos com o próprio PSD, traindo o nosso eleitorado. Porque nós confiamos naquilo que as pessoas nos deram, naquela confiança, e não íamos trair a confiança das pessoas pelo ser buscar ter uma situação governamental mais apetecível. Exatamente. E isso foi assim desde 2008, se reparar, claro, também com muitos erros. Exato. Mas muitas vezes nós omitimos os erros, não é? Mas nós sabemos que o dinheiro nem sempre é um bom parceiro, desvirtua as coisas. E aquilo que nasce muitas vezes com este idealismo e esta inocência, quando o dinheiro aparece, nem sempre o rumo é o mesmo. Como com 5 deputados irão receber o tal jackpot parlamentar. Que já fizeram contas, é muito dinheiro. O que é que pensam fazer com essa subvenção? Sinceramente não sei qual é o valor, nem sei quanto é que vamos receber de subvenção. E espero que pague o que nós gastamos, porque fizemos um empréstimo de 20 mil euros. Há outras meia dúzia de contas que temos que fazer. Só para lhe ter uma ideia, de 100 cartazes chegamos aos 15 mil euros. O que eu ia, não sei em termos de Assembleia, isto é uma lei nacional, mas pode haver projeto de resolução. Penso que o máximo para uma campanha deviam ser 40 ou 50 mil euros. Tudo, de todo lado. Portanto, um teto máximo. Um teto máximo, porque num instante chegamos aos 40, 50 mil, só para ter uma ideia. E quais foram os custos desta Os campanha? custos ainda não apuramos, mas nós fizemos um empréstimo de 20 mil euros que deu para cobrar as carrinhas, os flyers e os cartazes. Portanto, nós temos direitos de antena, assim, por alto, não sei, devemos ter mais 4 ou 5 mil euros para Portanto, cobrir. não chega aos 150 mil, como alguém já anda... Não, isso é assim, só quem não conhece contas, um orçamento é uma previsão. Nós fizemos, depois de ter sido notificados do acordo no Tribunal de Contas, isto foi feito com a maior transparência interna. Claro que nem sempre dá para transmitir lá para fora,
porque isto é um grupo pequeno, não se pode abrir assim o corredor e dizer qual é o cotidiano do movimento. Mas nós fizemos formação durante 2 dias na entidade das contas e partidos políticos para perceber como é que era feita este cálculo financeiro das eleições. E recusamos apoios de empresas, desde a primeira linha, já desde maio do ano passado. Não interessa quem, porque mantemos Mas tinham interessados, havia empresas interessadas. Sim. E nesse aspecto, durante 2 dias deste ano, em fevereiro, tive o engenheiro Leonardo Reis, que é o nosso mandatário financeiro, a fazer formação na entidade das contas, a ver como é que era a complexidade, que não deixa de ser complexo. E um dos conselhos que nos deram foi o seguinte: dei aos 150 mil. Como nós não temos indicação de qual seria o nível do nosso eleitorado, que isso manifesta-se não sei como, isso é que é um valor não por voto, mas sim por eleição, que puséssemos um valor por cima, porque agora com as alterações jurídicas, por cima, se puséssemos que tivéssemos 40 ou 50 mil euros, se os gastos reais seriam inferiores, o dinheiro seria devolvido pela Assembleia da República, devido pelos deputados, pelos grupos parlamentares. E o conselho que nos deram foi prever por cima. Claro que a gente agora vamos fazer as contas, se calhar vamos receber muito menos, mas foi aquilo que gastamos, não é? Não faço a mínima ideia que só este fim de semana é que se vai começar a juntar. Mas andará à volta dos 50 mil, foi isso? Não sei, penso que não deve chegar. Não faço a mínima ideia ainda neste momento, porque isto... Pois, foi um trabalho bastante estrondoso do ponto de vista. Agora, não derrapamos, penso não deve ter havido derrapão. Mas os 150 mil é uma previsão, até podia lá estar 800 mil. Não quer dizer que se fosse gastar 800 mil. Agora, mas o financiamento foi por via do banco, empréstimo bancário? E é sempre público, tal como os partidos. Quais foram as fontes de financiamento para além do banco? Foi só o banco. Foi só o banco. Não tiveram apoio de mais ninguém? Nem de outros partidos, nem de outras forças políticas? Nem nesta, nem em outras eleições? As outras eleições não fui eu que gerei, temos de autárquicas. Salvo erro, tivemos apoio do Partido Socialista e do CDS, não sei a que nível, não sei se foi. Logístico, tem que se repercutir também em termos financeiros, atenção. Tiveram apoio de outros partidos. Nós tivemos uma carrinha que era e mais de uma dos nossos candidatos, e isso tem que se repercutir em termos financeiros. É um bem em espécie, mas depois do ponto de vista do relatório de contas tem que estar lá como um apoio materializado em dinheiro, não é? E isso aconteceu nas autárquicas? Nas autárquicas. De outras forças políticas? Sim, o mandatário financeiro foi Miguel Alves e não posso falar aqui porque eu não geri isso. Eu sei que tivemos apoio dos partidos, nomeadamente do Partido Socialista, e eu não sei exatamente qual foi o valor total de apoio. Será que depois o Elvio pode saber e eu telefonava-lhe? Não, o Miguel Alves. O Miguel pode traduzir isso, porque ele foi na altura se não tenho eu, acho que foi o mandatário financeiro, ou foi o Filipe Nunes. E isso não chegou na altura? De ter outros partidos a apoiar, a financiar? Sabe, a mim não me interessa se a pessoa é da direita ou da esquerda, porque nós temos diversas sensibilidades no seio do movimento. Mas isso não condiciona depois a vossa atuação também? Não, porque eu, por exemplo, em termos de junta aqui, no fazer o bem, eu não vou invocar uma ideologia para o fazer. E eu deixo isso para os analistas estudarem se o movimento é de esquerda, ou do centro-esquerda, ou de direita, que ainda ontem ligavam. Eu disse, olha, eu não sei. Eu desvalorizo essa dicotomia. Eu não me interpreto nessa. Aliás, e perguntavam em que orientação do Parlamento iríamos sentar. Pode ser na fila de trás, defender a população. Não vou escolher um assento, isso é meramente elementar e secundário. Não sei, eu desvalorizo isso. Aliás, portanto, tudo sempre que seja em nome da população, isso não os choca de fazer acordos? Muitas das críticas ao movimento são um ninho ideológico, não sabemos o que são. Mas é preciso saber o que são para traçar um rumo. Eu tinha essa pergunta aqui. Onde é que se posicionavam? À esquerda, à direita ou centro? Não sei. Até podem ler a nossa declaração de princípios, que diz que defende o liberalismo tradicional social. Não é neoliberalismo, atenção. E o que é o liberalismo? É aquilo, é a igualdade, é a fraternidade, é a liberdade de expressão, é o humanismo. E somos de uma linha basista que não escondemos, popular, que não é populista, e herdeiro da experiência autárquica, de homens e mulheres que têm experiência autárquica.
99% das pessoas do movimento são cidadãos fora extrapartidários. Apenas o Filipe, salvo erro, e um colega nosso teve experiência partidária. O melhor da política está na cidadania. E é curioso ver, antes das eleições, que muitas pessoas aderiram ao movimento. Eu acho que já devemos ter para aí sete centenas de simpatizantes, que se traduzem, posso traduzir em militantes, que são oriundos de pessoas que não se identificavam nos partidos. Mas estamos a ter um fenómeno a nível nacional, porque a nível nacional também está organizado. Sim? Estamos organizados e devagarinho vamos chegar lá. 4 ou 5 anos chegaremos lá, porque isto não organizados, seja mais concreto, organizados em termos de gente, de pessoas que nos identificam. Grande parte, na Grande Lisboa sobretudo, são pessoas que saíram do PS, do PSD, grande parte deles, e que nós conhecemos, são pessoas que nós conhecemos e que contactamos quando eu estive a estudar e não só, e que sobretudo procuraram o movimento porque nos partidos não têm a oportunidade de ser úteis, que os partidos estão autoenclausurados e apadrinhados por muitos interesses. Basta perguntar ao Filipe, desde que Santa Cruz saiu da EPM, da elétrica regional, que a Mesa de Eletricidade é politicamente conduzida pelo PS e pelo PSD, para ver o que aconteceu ao grupo do PS em Santa Cruz, que praticamente tornou-se um grupo independente fora do movimento. Portanto, isto só traduz que estes partidos estão nas mãos de grupos partidários, não só o PSD. Muitos partidos estão. E vamos ter problemas, atenção, o movimento não é uma clara evidência. Exatamente. Mas qual é a raça humana que não tem problemas? Qual é a família que não tem problemas? Qual é os amigos que não se zangam? Há uma coisa... Portanto, partindo dessa base, já à espera de que realmente somos todos humanos e temos os nossos defeitos e virtudes... Normal. E que vai ser divulgado por vós, até que são portadores da informação. Mas há uma coisa, é que enquanto nós tivermos, não sou eu, porque isto não é familiar, aliás, há outras famílias... Mas partiu aqui de duas pessoas ligadas... Nós escondemos isto, mas os membros fundadores são 9, não esqueçamos. Está o Filipe, está o Paulo Alves, que é o tal Presidente de Junta, que é número 2, está o David da Camacha, que teve um resultado excelente, e tem outras pessoas, o Arlindo Quintal Rodrigues, que é o Secretário da Junta. Muita da discussão que nós fazemos é interna. A uniformização, nós uniformizamos a informação para fora. Claro que discutimos internamente, isso é normal. Ou que não sei como distingue, não discutimos nos jornais, porque a família é uma família, portanto discute-se ao jantar e dentro de portas, e para fora há essa visão, e porque a discussão também nos fortalece, porque nós temos uma diversidade não só ideológica, mas também de forças de opinião, e isso é bastante rico. Portanto, já falou que as primeiras medidas, também na noite de eleições disse e garantiu que vai passar o governo a pente fino. Isto o que é que queres dizer? Concretizar? É alguma auditoria? Vai promover... Se eu abrir o jogo agora, não sei se há muita gente que vai aguentar. Sim, mas o jogo pode ser que já comece a cair como... Vai ser dito. Portanto, não quero adiantar pormenores que vai estão ser feito por detrás vai ser feito um trabalho pioneiro, porque é muita factura para ver. A auditoria externa às contas tem que ser feita, porque eu pego... Às contas de quê? Do governo? Da região. Da região. Porque nós, por exemplo, nós pegamos no relatório de contas e não vemos onde é que está a existir gastos desnecessários. Como também se pegar aqui na conta de gerência da junta de freguesia, não vê, porque ela está desmaterializada em várias rubricas. Como é que se consegue isto? Ter acesso à faturação, por exemplo. E é possível, quando se fala de passar o governo a pente fino, é que permanece muitos contratos, muitas concessões que não foram devidamente validadas pela oposição. Muita da oposição faz um discurso artificial para o cidadão que está na televisão, que está a ler o jornal, mas não vai ao fundo da questão. Não faz o trabalho de casa. Pois, talvez não faz aquilo porque talvez não queira fazer, não é? Veja-se, com todo o respeito, mas o CDS fez uma campanha a querer ser governo, não é? Foi mais claro. Nós fizemos uma campanha a dizer que o nosso adversário político era o PSD,
Quando digo político, é o adversário que tem um passado histórico que se traduziu nas eleições antecipadas. E mais uma coisa, ninguém falou disso, a não ser que nós tínhamos falado, mas também havia soluções para apresentar para a região. E isto foi maniatado do ponto de vista da informação. Porque estas eleições são extraordinárias, são antecipadas, que aconteceram pelo governo se ter demitido. Quem é que falou disto? Fala-se em eleições antecipadas, mas as pessoas acabaram por não entender que quem provocou as eleições antecipadas foi o PSD, que acabou por paralisar grande parte do funcionamento dos órgãos, como sabe. Acha que isso tem um segundo interesse? Eu acho que a população não percebeu que o PSD foi parte do problema também, não só Ou do é uma passado. manobra de diversão? Acha que foi uma manobra? Foi totalmente abafado esta situação. As eleições intercalares de Gala fomos esgotados aqui ao Hotel Tutano pelo facto de ter provocado instabilidade. E o PSD provocou instabilidade nestas eleições, que as eleições ordinárias seriam em outubro, não é? Outubro, iriam coincidir com as Paralisou serviços, bloqueou determinadas continuidades de governo e ninguém falou disto. Onde é que acha que poderá encontrar assim grandes problemas? Em termos de contas. Não sei. Não. Eu não gosto, As sociedades de sabe, desenvolvimento, será? será? Pois, o sector empresarial do Estado vai ser o primeiro a passar da fim de fim. Basta ver quantas é que são. É mais de 2 dúzias, talvez. Vai ter que ser passado. Eu sei que nós vamos ter um trabalho de grande, dos primeiros 6, 7 meses de minúcia. Mas vai ser passado, as lapas já foram compradas. o resto será visto depois. Exatamente. Mas isto não é para criar alarido nem demagogicamente. Estou a dizer que é preciso pessoas para passar. Por exemplo, o contrato de concessão com o Porto Santo. Exato, a linha, exato. Não sei se as pessoas já leram. E a pedir de documentação não me foram fornecidas. Quando não se fornece nos prazos legais, é que está-se a temer alguma coisa. Eu tive aqui uma ação de controle do Governo Regional, que quando lhes pedi informação só aumentou a desconfiança. Portanto, há aqui. Quando não se fornece, é que está-se a esconder alguma coisa. E, portanto, nomeadamente a cláusula de salvaguarda de pôr uma embarcação de substituição nos meses que o barco está fechado. Não acontece? Porquê é que isto não é cumprido? Quer dizer, eu não li tudo. E a pedir de documentação não me foi fornecida. Portanto, agora vamos ter Portanto, que os grupos protegidos também serão outro alvo, prometo. Não, quando se diz isto que estamos a falar de dinheiros públicos. As empresas, por exemplo, as parcerias público-privadas, não sei se foram feitas com determinada finalidade, mas é possível verificar a legalidade das mesmas. E é possível renegociar, como está a fazer o município de Santa Cruz, com a Valor Ambiente, e denunciar contratos. A partir do momento que o município de Santa Cruz acabou por denunciar o contrato com a Valor Ambiente e com a IPM, entre as coisas, começou a ter problemas, nomeadamente a confrontabilidade em novembro do ano passado, estar a ser criado a nível nacional um partido político cujo nome e símbolo colidia com o nosso. Portanto, é mais fácil criar um partido em Portugal que candidatar-se às eleições em Santa Cruz. Isto que fique, nomeadamente... Eu já falo de 2009 desta insegurança, porque nós apresentamos candidatura 2 vezes. Em 2009 temos que recolher 7.500 assinaturas de cidadãos e eleitores do Conselho, onde, por exemplo, eu não posso assinar para o meu colega que se candidata na freguesia vizinha de Santa Cruz. Ele tem que ter só eleitores, cidadãos de Santa Cruz. E eu, para me candidatar aqui à freguesia de Gala, devo ter 900 ou 1.000 e tal assinaturas de um eleitorado X, que é uma forma, só cidadãos da freguesia de Gala. E nós acabamos por juntar um dossiê que ultrapassa as 7.500 assinaturas. Criar um partido em Portugal são 7.500 assinaturas de qualquer região do país. Que é muito mais fácil. Segunda dificuldade. Depois das eleições, acaba a marca JPP. Não há personalidade jurídica, não há contribuinte. E se mantivessem como movimento? Agora já não há esse freio. E depois, correríamos o risco agora, de em 2017, para as eleições autárquicas, decidirmos candidatar, a existir um partido que foi feito, ou foi maniatado para, eu acredito que não há coincidências, sobretudo quando haviam grupos
económicos por detrás desse novo partido, e que nós sabemos que era local, não podia ser açoriano, nem cabo-verdiano, era local, que depois chegamos lá, e que estavam apenas a recolher assinaturas na Grande Lisboa e na Grande Porto, nomeadamente contratando empresas de recolha de assinaturas nos campos de futebol e nas universidades. E nós, logo que tivemos conhecimento disto, soubemos que era uma proposta de aniquilar a marca. E sabe que uma marca criada em 2008, um símbolo, para o nosso eleitorado, que tem alguma dificuldade em ler ou iletrado, isso seria o fim do projeto. E sabe quem são os responsáveis? Já tem os nomes? Sim, mas não. Não vai divulgar? Não é na nossa postura. Não, nós divulgamos a estratégia. A estratégia. Depois do Tribunal Constitucional saber o efeito, que até que os indivíduos marcaram a entrega do processo a 11 de dezembro. Só que infelizmente tiveram depois que repetir as assinaturas, porque já havia lá uma inscrição de um partido cujo nome era muito idêntico, que era o nosso. É o vosso. Portanto, isso são estas jogadas de bastidores. Claro, porque o jurista, nem é preciso ser jurista, basta ler a lei, viram que para estes movimentos, na escala de freguesia não causam Um grande transtorno. Mas quando se fala de município, o segundo maior município da região, e quando se começa a pôr em causa determinados interesses, claro. Houve movimentações no até sentido... estranhei não ter sido mais cedo. Até estranhei não ter sido. E portanto, o que estava em causa era a nossa identidade enquanto movimento com o nome. Sim, isso agora está... Foi o nome que foi validado. Exato. E não tivemos outra hipótese a não passar. Foi isso, penso que deverá ter sido isso que levou àquela afirmação de que o Tribunal Constitucional tinha atrasado até ao fim a vossa legalização. Isso foi uma situação que, o que é que aconteceu? O Tribunal Constitucional, metido aqui o papel das pessoas que mantiveram o requerimento da reserva, naturalmente, aconselhou-nos a fazer determinada metodologia. Nós seguimos exatamente o que o Tribunal nos disse. Foi seguir assim, faça isto e faça aquilo. O que criamos foi o modelo B, enquanto o modelo A foi aceito, o modelo B de recolha de assinaturas foi para dissipar qualquer dúvida. E a partir do momento que nós temos cerca de 18 ou 19 mil assinaturas, veja o ponto a que chegamos, e que só foram necessárias 9 mil e tal, as outras ainda estão no eixo barreiro, Setúbal para ir lá buscar. E a partir do momento que foi entregue, nós balizamos a informação, e aquilo que passou cá para fora foi quando as pessoas foram confrontadas com uma nova assinatura, porque há pessoas que depois que nós repetimos o processo para o caso de haver necessidade. Gerou-se um pouco uma confusão e depois que naturalmente chegou ao conhecimento público. E aquilo que eu tive que dizer, eu disse não, o Tribunal efetivamente não recusou porque não foi formalizado e não tinha sido. Mas foi para ganhar tempo, para a outra candidatura perceber que a nossa entrega seria em janeiro. A tal gêmea, a tal sombra, a candidatura sombra. Claro, e fomos 3, 4 vezes ao Constitucional, mas sem ruído. E isso foi muito bem aceito pelos juízes, porque nós não levamos a comunicação social, fizemos as coisas, não só para essa situação, mas fizemos as coisas com a maior sobriedade. Naturalmente, e o acórdão ainda tem, o acórdão celeiro, que está online, do Tribunal Constitucional, tem até elogios à forma como foi conduzido o processo. Portanto, isso nos agrada bastante. E depois, é assim, nós não precisamos de importar a inteligência do continente. Sim, sim. Muitos dos partidos importaram a inteligência, os líderes nacionais. A tua Madeira não é nacional. Nós temos 80% dos nossos fundadores do partido são da Madeira. Isso é um motivo de grande. Quando se fala do eixo, do reino, da Praça do Comércio, então temos outras praças aqui na Madeira. Eu acho que isso deve ser extremamente de orgulho em Portugal termos um partido nacional, que é nacional, que tem também origem manifesta na região autónoma. Quer dizer que estamos a cumprir a Constituição e não é motivo de perversidade como muitos colegas dos partidos, quando nós dissemos, temos que passar a partir. E foram avisados todos os líderes, nós tivemos a educação de quando quisermos transitar a partir, avisar todos os líderes que nos deram apoio em Santa Cruz. Não há casamento por comunhão de bens, atenção, não se entenda em Santa Cruz como um acordo tácito. Atenção, os partidos também não são inocentes, tradicionais. Quando quiseram dar apoio, traziam a carta de princípios
a impor este e aquele lugar. E nós dissemos não. Eles autoconvidaram-se e aceitaram a nossa filosofia. Aceitar a filosofia. Vocês candidatam-se, mas não impõem lugares. Claro, todos eles traziam uma carta de intenções de impor o segundo ou o terceiro, agora não interessa analisar. E nós dissemos não, é mais fácil concorrer sozinhos. Então aceitaram, autoconvidaram-se. Portanto, não pode haver zangas aqui dos partidos, porque nós pusemos os pontos nos is desde o início. Portanto, isso está a falar das autárquicas. das autárquicas, sim. Quando se pensa que apoiaram e que agora voltaram as costas, ninguém voltou, porque nós fomos educados, informamos. E atenção, na altura que informei que íamos passar partido, meia hora depois a comunicação social já sabia, portanto nem são até retos a manter a informação. E Exato. quando tivemos a informação do Constitucional, porque eu fui notificado Foi apenas... 27 de janeiro? Sim, mas fui notificado a 12 ou a 3. E eles sabiam que ia lá fazer uma arguência de uma tese e tinham dito, se pudesse passar por lá, que tinham boas novidades. Eu não sabia o que era, sinceramente. E depois, como não saí da faculdade a tempo, telefonei, então tive a informação. Eu tive também a educação de mandar uma mensagem a todos os líderes para saberem que nós já estávamos formalmente criados. Não estou a dizer que isto, não é preciso dizer que somos bem educados, quer dizer que foram informados, sobretudo os partidos que nos apoiaram em Santa Cruz, de todo o processo até ao fim. Exato. E portanto não pode haver aqui ruídos nesta matéria, porque nós fomos retos neste aspecto. Vamos voltar aos resultados e às consequências deste último ato eleitoral. Quem será o líder parlamentar? Não sei, não faço a mínima ideia. Ainda não está decidido. Nem pensei exatamente nada. Aliás, perguntava o que é que eu achava do candidato a presidente da... E eu também tenho essa pergunta, você adianta-me as perguntas todas. Claro, mas pronto, o que é que acha? Quer dizer que já estou um pouco mais à frente, não aconteceu. Ou então as perguntas são todas iguais, pronto. Não são. Não, mas para nós é tudo novidade, como sabe. Sim. Ainda não conheci os passos perdidos. Mas atenção também, não é uma crítica ao jornalismo, é uma constatação. Porque às vezes noto, não aqui nem pensa escrita, mas que também muitos jornalistas, sobretudo na televisão, estão formatados pelos políticos profissionais. As questões que fazem também é aquele jogo do tradicional. E isso não constitui para nós interesse. Eu às vezes fiquei assim um bocado meio, mas isto é interessante para a região e é isto que as pessoas sentem, não é? Portanto, também já estamos a prever que vai haver aqui uma mudança no relacionamento com a comunicação social, é isso? Não, mas eu noto muitas vezes que, sobretudo no grande ecrã, muitas das questões, mas não só, muitas das questões que são colocadas não deixam de ser um background da informação que é veiculada pelos políticos profissionais, que muitas vezes não é a informação, não é o feedback que temos junto à população, está a entender? Exatamente. Por questões de relacionamento com o Estado é importante, mas é relevante nesta conjuntura. Está a entender? Exato. Estou a dar um exemplo, Exato. Mas eu esqueci a questão. A questão era que seria o líder parlamentar. Pois não sabemos. Não sabe. Nem falamos sobre isso. Não sei, por exemplo, em relação à proposta de Presidente da Assembleia. Em relação ao doutora Tranquada Gomes, o que é que tenho dito que nós discutimos dizer? ideias, não discutimos pessoas. Desde que ele exerça o cargo com a maior sobriedade, independência e autonomia também, em relação ao governo, da nossa parte, nós vamos fazer aprovar estas coisas com a maior Em relação às vice-presidências, são praticamente o terceiro partido mais votado, estou desmanchando a coligação, têm o mesmo número de votos que o PS, o mesmo número de também mandatos. Também nunca tinham colocado essa questão. Vai exigir uma vice-presidência para o JPP? Não vamos exigir nada. Não vamos exigir nada. Vamos ter essa... Se houver esse convite, naturalmente tudo bem, não é? Mas não. Nem tinha colocado essa questão, Angela. Sim, ainda não tinha pensado nisso. Isso vamos ir para o taxismo, vamos ir para um calculismo de lugares e isso, por não ter, sinceramente nem tinha pensado nessa questão por causa. O mesmo número de deputados do Partido Socialista já se fala, não é? Exato, já tem o mesmo número. Portanto, sim. Não constitui... O CDS tem mais um, tem mais dois. Podem ocupar os lugares do Parlamento que não. Para nós não, isso é relevante. É relevante, exatamente. E relativamente às próximas legislativas nacionais, já têm pensado quem é o cabeça de lista, por exemplo? Agora que são partido? Claro. Partido Nacional?
E uma vez que já estão a começar a vossa implantação a nível nacional... Que leva 5 anos, Exatamente. pelo menos, não é? Já tenho o meio entupido de propostas de movimentos e eles acho que ainda não perceberam a expressão forma diferente de estar na política. Acho que a maior parte das pessoas não perceberam isto. Mas as legislativas já têm algum As plano traçado? Nós temos nacionais. muitos colegas muito qualificados para o caso, em termos nacionais. Como sabes, já fizemos a Assembleia Constituinte, já temos órgãos, que era uma questão quase pré-inscrição do Tribunal Constitucional. Depois teremos um congresso, salvo erro, 2 de maio, Congresso Nacional, que será efetivamente aqui, naturalmente, e depois, talvez nessa altura, tenhamos já alguma coisa em concreto. Não é um assunto que vai estar em cima da mesa, não é? E é só nesse congresso que vão fazer a eleição dos órgãos, portanto, da mesa? Neste momento já temos órgãos da Assembleia Constituinte. Pode-me dizer os nomes? Se me lembrar, bem, que isto já foi um período. Eu estou como secretário-geral, temos a mesa de congresso completamente investida, o Conselho de Jurisdição, portanto, é o que está nos estatutos, os órgãos que estão nos estatutos. Os estatutos estão online, pode consultar. Os estatutos e a declaração de princípios está praticamente online. Mas já temos órgãos constituídos, aliás, isto não é. Havia o regime associativo, agora é o regime da Assembleia Constituinte, até agora o empossamento dos novos órgãos, que praticamente será nessa base, não é? Mas pessoas do movimento, pessoas de cá e pessoas do continente, e inclusive também dos Açores, não estou em erro. E, portanto, o congresso vai ser a 2 de maio. Só um dia ou vai ser o fim de semana? Não sei dizer. Ainda não está ainda não tem feito então, o programa? Só marcamos a data, como estou da ata da Assembleia Constituinte, a marcação do congresso, nomeadamente acho que também para definição clara de objetivos para as legislativas nacionais. Também desconheço um pouco, não me recordo qual é o número de votos para a eleição de representantes, também não estou por dentro ainda dessa prerrogativa. Partilha dos receios do atual Presidente da Câmara de Santa Cruz de que o JPP, ao passar a partido, poderá, de certa forma, fazer condicionar o futuro do partido nas próximas autárquicas? Claro. O meu maior receio era que o JPP desaparecesse de vez, que ia acontecer, mais tarde ou mais cedo ia acontecer. Aliás, porque é uma pertença patrimonial nossa, não é minha. Sim, mas agora depende, vocês têm uma grande pressão, porque serão o rosto visível do partido, a nível político, e temos as eleições em 2017. Sim, claro, mas da mesma forma que o Filipe teve essa expressão, aliás, que ele próprio já tinha dito internamente, também diz que confia plenamente nos destinos, que sabe que tem uma boa equipa, uma equipa de ilhos desconhecidos. Nós nunca iremos por uma equipa de vedetismo. Mas não tem essa pressão não vai condicionar o vosso trabalho? Não vai condicionar, porque nós temos objetivos claramente bem definidos. Temos uma missão clara. Atenção, vamos ter problemas, não vamos esconder os problemas que todas as associações, todas as famílias, todo o ser humano tem. Não vão ser mais calculistas, por assim dizer, naquilo que... Pode haver uma ou outra situação, também para chegarmos onde chegamos, houve um certo calculismo positivo, quer dizer, senão era um banho de pardais à saúde, não é? Para chegarmos onde chegamos, criar um movimento pensado, refletido, moderado, criar um partido com honras de primeira página, digamos assim, em termos de acórdão, ter o reconhecimento do Tribunal Constitucional, ter conseguido apresentar uma lista, que foi uma lista que as pessoas votaram na lista, não votaram só no cabeça, votaram na lista, e ter uma expressividade que teve, isso também é um currículo muito bom. Claro que é uma responsabilidade em cima. O único receio que tenho é que nós nos tornemos idênticos aos partidos tradicionais. E isto, enquanto, não vou defender a minha linha, não é? Enquanto tiver a linha, não é a linha da família Sousa, é a linha dos fundadores do partido, jamais meta as mãos no fogo, que as pessoas... Daqui a 1 ano e meio façam um julgamento, daqui a 1 ano. Exato. E eu creio que não nos iremos
passa a expressão, vender por um artifício. Penso que não. Vai continuar à frente da junta, já o disse? Sim, justamente. Eu disse portanto, as pessoas estavam de pedra e cal aqui na Junta de Freguesia, embora que os nossos colegas do PSD tenham veiculado, porta a porta, que ia abandonar a freguesia. Em vez de ser 500 votos, podia ser uns 700, por aí. Estou a brincar. Mas, que é uma informação errada, porque eu fiz algumas casas, porque há uma coisa, nós não fazemos campanha. Nós autárquicos não fazemos campanha. O esclarecimento começa depois, o trabalho nosso começa depois das eleições. Porque nós estamos permanentemente... Ontem estive aqui das 7 às 9 da noite a atender 2 ou 3 pessoas. Hoje estive a fazer atendimento e a pagar reformas para as pessoas. Vai manter que esse trabalho, claro. a Eu desconheço a disponibilidade de um Parlamento. Não sei, acho que ontem falavam que havia uma PTI que os deputados iam trabalhar todos os dias, ou não sei se isso é verdade ou não, mas eu ainda não me mostrei interessado em sabê-lo, porque eu sei que, independentemente para onde for, sei que vou dar o tudo por tudo. Exatamente. E se eu prometi à população que ia estar aqui, só faltava agora abandonar a freguesia. Eu tenho 20 horas por mês para estar aqui, não me dá 4 dias por mês. 20 horas por semana, perdão. Não me dá 4 dias certos por mês. E tenho que fazer à noite e tenho que fazer ao fim de semana. Claro. Portanto, não, eu acho que em termos do trabalho parlamentar me dará um bocadinho mais tempo para dar essa leitura. Aliás, porque a população precisa, nós fomos eleitos para um mandato de 4 anos. E em termos de ordenado, acumula ou tem que escolher? Não. Porque é assim, o que nós recebemos aqui é uma compensação de 200 euros. Não é um ordenado. É um regime de não permanência. Todos, aliás, talvez 90% dos presidentes de União Europeia recebem 240 euros, que é uma espécie de um abono para várias coisas, não é? Para as locações, etc. E ele falar, não vai deixar a junta. Sim. E a música? O seu grupo é só esse? Vai deixá-lo agora ou vai dar outro tipo de música? Claro. Não, eu penso que a única aliança que pode haver com o governo é formar uma banda. Já não será mesmo SOS? Não será. Não. Mas, pronto, esse é um hobby, não é? É um hobby, é assim. Nós criamos a banda em 91 ou 93, acho eu. Acho que foi. Aqui são todos de gaula, portanto isto não é só de ser daqui. Uma banda de garagem. É uma banda de garagem e é de inéditos. E nós tivemos por aí 5 ou 6 anos afastados. E depois agora juntamos há cerca de 6 anos já. E fazemos isso um passatempo. E é muito, muito gratificante. Fomos a Bruxelas há pouco tempo, tocar para as comunidades portuguesas. Exato, e está a ter algum feedback lá fora, não é? Se calhar agora pode ter um bocadinho mais, não é? Exatamente. Eu por mim é tudo, não sei se quer adiantar. Em relação a esta questão da recontagem, também foi onde pedi a recontagem. Está neste grupo. Nesse aspecto, o que é que nós fizemos? Nós, ontem... É que isto está na ordem do dia agora, esta questão. O que nós pedimos ontem... E eu fiquei sem saber se o JPP está no grupo que pedia a recontagem, se não está... É assim, nós pedimos a recontagem. Ao fim e ao cabo, não fui a tal o mail, sim, ou mensagem propôs outra solução. Que a solução, não obstante o recurso ao Tribunal Constitucional, que isso também acarreta muitos problemas. Mas está nesse... Nós não fizemos recurso, fomos ser notificados como mandatários políticos. Já fomos. Eu fui que estava-me a ligar há pouco e penso que era precisamente porque, se calhar, fomos notificados para dar a nossa opinião em relação a isso, ao nosso parecer. Tá. Mas então não estão no grupo que pediu o recurso? Ou não. Nós o que remetemos à Assembleia do Parlamento Geral foi, do ponto de vista da lei, que prevê que haja uma contagem extraordinária de contagem de votos, que houvesse um pedido, seja individual ou coletivo, de todos os partidos políticos, pela transparência e para dissipar qualquer alegada irregularidade, que eu duvido que tivesse havido. Isto, ao fim e ao cabo, tem a ver com digitação de números. E às vezes algumas mesas têm pessoas mais distraídas e isso acontece, porque a Assembleia da Parlamento ia detectar isso mais tarde mais cedo, não é?
Não quer dizer o que a Comissão Nacional de Eleições fez naquela Pois. atrapalhada. Estou a falar no que é feito nas mesas. Sim. Mas o que está nos cidadãos é, de facto... Agora um clima de suspeição. Claro. E as pessoas... Faz-me lembrar que o Sócrates não está preso, não está julgado. Sócrates tem uma previsão preventiva e as pessoas confundem que ele está preso com julgamento. Está preso preventivamente. As pessoas, neste momento, estão a confundir isto com irregularidade nas mesas. E se os partidos estivessem todos unidos e que dessem essa mensagem, bem, vamos aqui Mas pedir... já me disse que não houve Puxa, essa vontade. e assim, Mas de qualquer maneira fizeram esse pedido fizemos o pedido, à e Assembleia vamos para pôr dar a nossa opinião ao Tribunal Constitucional porque todas as candidaturas são notificadas. Claro. Haja recurso ou não haja, quer dizer, haja um recurso, o Tribunal quer ouvir a opinião de todas as O candidaturas que é que válidas. acha assim, que pode acontecer? O que é que pode surgir daqui? Um atrasar na tomada de posse? Mais um atraso, não sei. O Tribunal Constitucional vai ser mais demorado, há prazos... Eu penso que, posso estar enganado, mas no plano político não vai haver alterações. Exatamente. Então vai-se manter, mas do resto não. Exato, a CDU é que ficou ali à beira. Pois isto cria situações Exatamente. de alegria, é um misto. Sim, em 2 horas é que veja realmente foi. naquele dia e a caminho daquele programa Parlamento, até sub causa por um colega meu da universidade, que até é nosso colega do JPP, a me telefonar que estava a ouvir na SIC Notícias. Eu fiquei um bocado incrédulo, disse, não se reage a uma coisa destas que é melhor confirmar. Claro. Mas depois começou a dar todos os jornais, já estava fixado uma ata que dizia, já partimos desse Exato. pressuposto e a partir daí. Claro. Foi uma situação desagradável, realmente. Claro. E a sua número 4 já está restabelecida? Já está em casa? O número 4 deve voltar a casa hoje, talvez. Fui cesariana. Mas eu disse Foi que saía fantástico. Disse que saía a 29, já Exatamente. desde o início. Portanto, ela ainda chegou a votar ou então o JPP não contou com o voto dela? Como muita gente não votou, Claro, que claro. foi de férias e que foi Exato. para os Mas ela professores. tinha uma razão, coitada. Ela Claro. Nós tinha temos uma razão um válida. suporte de base também muito importante na classe dos docentes. Na classe dos E docentes. muitos docentes que sejam de cá não já tinham os seus aferes feitos, da escolha também. Da data não da foi a mais data, oportuna. e foi feito o frete ao PSD que toda a gente desejava o mais rapidamente possível para o estado de graça do PSD. E eu penso que estas coisas tinham que ser mais analisadas ao pormenor de haver maior esclarecimento porque é que havia eleições antecipadas e depois então fazer a campanha. Exatamente. E não se demitia o governo naquele período, metia-se mais para a frente. E infelizmente foi feito desta forma, não nos pareceu, parecendo-nos uma data muito, muito em cima para proveito de uso do PSD, não por outro. Embora acho que muitos partidos também sugeriram, porque havia, depois da admissão do governo, aqui havia um prazo a cumprir. Acho que havia um prazo e portanto, tudo bem, tiveram isso em consideração, mas acho que não se justificava. Não justificava. Porque tudo isto foi feito. A admissão do governo foi calculada, como sabe, o prazo foi calculado, as intervenções foram calculadas. Isto foi tudo calculado pelo partido maioritário. Isto foi um plano traçado para ser venha a nós o vosso reino. Exatamente, para manter novamente E a oposição engoliu isto que nem um sapo. Exatamente. E ninguém Acho que falou- andaram um bocado distraídos. E ninguém falou das eleições antecipadas, do clima de instabilidade que foi criado. Ninguém falou disso. Certo. Pronto. Elvio, não quero tirar mais tempo, acho que abordamos assim por cima as questões mais importantes, a não ser que queira tenha alguma questão que gostasse de... O papelinho veio branco E e vai continua branco. Pronto. Só queria Tá bem. agradecer mais Nada, uma obrigado. vez a sua disponibilidade.